Boa tarde. O Senado aprovou na terça, dia 22 de outubro, com 60 votos favoráveis, 19 contrários e nenhuma abstenção, o texto final da reforma da Previdência. Ainda faltam ser votados alguns destaques à proposta de emenda constitucional PEC 6 de 2019, que prevê mudanças rigorosas para a aposentadoria. As mudanças com a reforma da Previdência, o direito do trabalhador e o que fazer para se aposentar. Este é o tema do Espaço Livre de hoje. Para falar sobre o tema, esclarecer algumas dúvidas que surgem com a nova Previdência, convidamos a especialista em Previdência em Ouro Fino, a advogada Juliana Donderi, que também foi vereadora na cidade. Juliana, seja bem-vinda ao Espaço Livre da Difusora. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. Eu queria agradecer o convite. Gostaria de parabenizar a rádio por essa responsabilidade social, porque a Previdência é um interesse geral, de repercussão geral, que envolve a todos, envolve nossos pais, nossos familiares, nossos filhos, a todos de modo geral. Todos no futuro vão querer aposentar. É um tema relevante e é muito importante hoje a gente estar podendo contribuir, pelo menos um pouco, com esse tema que vai mudar significativamente a vida de todos nós na questão de qualidade de vida no futuro. Juliana, após aprovada, em quanto tempo as mudanças na Previdência passam a valer? Então, esse que é um tema preocupante para a gente, porque a Previdência, ela vai valer a partir da promulgação. Ela podia, inclusive, ter sido promulgada essa semana. Ela só não foi por uma questão de escolha do presidente da Câmara. Segundo ele está esperando o presidente voltar da viagem dele para promulgar. A data vai ser, parece, entre dia 15 e dia 16 de novembro, mas não há uma certeza. Vamos supor que o governo dá uma ordem para promulga já. E ele acatar, pode ser que ela seja promulgada hoje, amanhã, tá em contagem regressiva. Sendo promulgada por ele, não precisa de sanção do presidente. Promulgou, já está valendo as novas regras. Todos querem saber como fica a Previdência com essas mudanças que foram analisadas e votadas por senadores e deputados federais. Por exemplo, a aposentadoria por idade. Atualmente, como ela ficará? A aposentadoria por idade, hoje, vai ser o maior impacto. Que eu acredito que vai, por exemplo, uma pessoa que faz 60 anos hoje e uma pessoa que faz 60 anos, dia 15 de novembro, por exemplo, vai ter uma diferença. Vai ter diferença no valor do cálculo, vai ter diferença no tempo. Vamos supor, a Previdência é promulgada hoje, a reforma. Amanhã já vale a regra dos 62. Porém, tem a regra de transição. Se você já tiver o tempo, pode ser que amanhã já seja 60 anos e meio. Entendeu? Não vai ser 62 imediatamente. Mas assim, o que está valendo é mulher. Agora vai valer 62 anos mulheres, a partir de agora, por exemplo, quem tem 58, 59 anos e 15 anos de contribuição, não vai aposentar daqui a 2 anos. Aposentar só quando tiver 62 anos a mulher e 65 o homem. Para o homem, a mudança não vai ser tão significativa na aposentadoria por idade, mas para a mulher vai ser muito significativa porque era de 60, passou para 62, o homem já era 65, não vai dar tanto impacto para ele quanto para as mulheres. E a questão do valor também, a regra de hoje é assim, é 80% da média dos maiores benefícios. Para quem é aposentado, que paga com mais de um salário, não vai ter repercussão, com menos de um salário, com um salário, não vai ter repercussão nenhuma, porque não vai ter aposentadoria com um valor inferior a um salário. Mas quem paga sobre 2, sobre 3 mil, sobre 4, vai ter uma diferença. Por quê? Na aposentadoria atual é 80% da média e mais 1% por cada ano trabalhado. Se a mulher tem 15 anos, ela vai aposentar hoje com 85% da média. Agora, com a nova regra, vai ser 60% da média. Mais 2 anos a partir dos 20 anos. Então, vai dar um valor significativo. Como fica a aposentadoria por contribuição? Agora, a aposentadoria por contribuição, a mulher tendo 30 anos de contribuição, basta para aposentar. O homem, tendo 35, basta. Não vai ser mais assim. Agora, a mulher vai ter que ter a idade de 62 anos para aposentar, o homem 65 e o mínimo 15 anos mulher e 15 anos homem. O que vai mudar não vai existir mais a por tempo de contribuição. Ela não vai existir. Vai ter as regras de transição que a gente pode falar depois, com o decorrer aqui, para não ficar muito tumultuado. Ela não existe mais, só existe agora. Até por promulgação da lei. E para quem tem direito adquirido. Depois não vai existir mais. Vai ser só aposentadoria por idade com um tempo mínimo de contribuição. Hoje, não precisa de idade. Depois vai ter. Como fica a aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez, a meu ver, ela é umas que ficaram mais rígidas. Por quê?
Para quem recebe um salário mínimo, não vai ter tantas diferenças. Mas para quem recebe acima de um salário, vamos supor um trabalhador que trabalha em uma fábrica ganha R$2.000. Na média do benefício dele deu 2.000. Hoje aposentaria por invalidez com 2.000. Agora vai aposentar com 60% de 2.000, seria R$1.200. Quase um salário. Quase um salário. Então, a regra só vai aposentar com mais de 60% se tiver mais de 20 anos de contribuição. Só vai deixar de ter esse redutor no percentual se for acidente de trabalho. A doença, por exemplo, a pessoa sofreu uma explosão numa fábrica, a pessoa ficou inválida e recebe 100% da média. Aposentadoria especial, como é? Vai ter mudança? Sim, a aposentadoria especial é só no Brasil que ela existe. Eu acho assim, ela era um exemplo no país e hoje eles tiraram, como se ela só não existe no Brasil, então não vale nada. E eles tiraram ela. A aposentadoria especial teve uma mudança significativa, por quê? Hoje é a partir dos 56, 58, 60 anos de idade. Antes não tinha idade mínima. Você trabalhou 25 anos na atividade especial, você já aposentaria. Ou teria conversão de fator. Por exemplo, você trabalhou 15 anos no posto de gasolina, 15 anos em outra função comum. Essa de 15 anos de posto de gasolina, você poderia converter em 1,4 para majorar o tempo de contribuição. Hoje não vai ter mais essa conversão. Só vai ter aposentadoria especial se você trabalhar os 25 anos na atividade só especial. Não vai ter conversão. E só o mais comum hoje é com 60 anos de idade, que é a história. Assim, o histórico da nossa região é de 60 anos. 56 vai ser para aqueles pessoal que trabalha em mina, aquelas minas de subsolo, que não existe muito aqui na região nossa. A questão da aposentadoria especial também, teve um ponto importante, foi ela que adiou um pouco a promulgação da reforma. Por quê? No dia 22 que eles aprovaram essa reforma, eles tiraram a periculosidade da aposentadoria especial, ou seja, eles tiraram pessoas que trabalham com eletricidade, essa questão de alta tensão, acima de 250 volts, tiraram os vigilantes armados, os guardas noturnos que trabalham com armas. Então, eles tiraram isso da aposentadoria especial. O senador Paulo Paim, eles andaram brigando muito sobre isso, e nessa quarta de manhã, eles conseguiram colocar como destaque. E eles não vão promulgar a Previdência sem incluir esse destaque na reforma. Então, a periculosidade que estava fora da reforma voltou ontem, então vai inserir como aposentadoria especial também. E o benefício de prestação continuado BCP? O BCP, o governo queria mudanças significativas nele. Receberiam um salário, um benefício de prestação previdenciária, que é o LOA, somente para a questão do deficiente ou para quem teria mais de 70 anos. Só que o governo não conseguiu isso na Câmara. Nada mudou. Vai ser um salário a partir de 65 anos por idade, para quem tem renda até de 1/4 do salário mínimo, abaixo de 1/4 do salário mínimo, o que é muito pobre, porque o BPC é para pessoa para o muito pobre. Tem que ser uma renda bem inferior, acho que é 230 e poucos reais por cabeça na casa. Também para o deficiente não mudou nada e nem para o idoso. Vai continuar da forma que está. E como que ficam as regras do cálculo do benefício antes e agora? Antes, era 80% da média dos maiores, pegava 80% dos valores de 94 até hoje e excluía os 20% menores. Isso significa ter uma média mais justa. Vai ser 100% da média, vai incluir, inclusive, 20% das menores, que não incluíam. Isso pode causar uma redução, porque aquelas menores geram impacto no salário de benefício, cai um pouco o valor. Cálculo da média salarial é mais ou menos isso? É isso mesmo. O cálculo da média vai ser de julho de 94 até hoje. Aí, por exemplo, se a DER é hoje, vai entrar a média de julho de 94 até hoje e faz as divisões. Só que agora vai ser de tudo. De tudo. Inclusive, vamos supor, você contribuiu por 3 mil, contribuiu por 4 mil, mas tem contribuições de um salário. Vai entrar também para ter uma média total. Aí depois, 60%. Além disso, tem os 60%. Então, vai ter um redutor gigantesco. Pode ser que alguém que tem uma média de 4 mil, na hora que der 60%, vai receber 2.400. A aposentadoria rural, ela sofre mudanças também? Ela também era especial? Ela enquadrava, por exemplo, numa aposentadoria especial? De certa forma, sim. A aposentadoria rural, ela foi um direito adquirido na Constituinte 88, né? Foi uma conquista que tiveram porque a gente sabe que as nossas origens, a maioria é no rural, depois que houve o êxodo rural. Mas ela era uma aposentadoria especial porque, inclusive, é segurado especial, que o INSS chama os trabalhadores rurais. Por que segurado especial? É aquele que tem da faz da terra, o único meio de sobrevivência, não pode ter outro meio de subsistência, a não ser algumas exceções, 120 dias por ano, trabalhar em outra atividade. Ela tem toda uma característica, todos uns requisitos para o trabalhador rural. Não é falar que é trabalhador rural, vai lá e aposenta. Tem todo um conteúdo de provas, que sempre muda essas provas. O governo
porque queria mudar para a mulher 60 anos de idade e o homem 62, só que também não conseguiu mudar isso. Qual seria a idade? Hoje vai ser a mesma de hoje, homem 60, mulher 55. Teve algumas mudanças, na reforma não mudou, mas já teve mudanças no rural esse ano, por meio da medida provisória 871. O que ela tirou? Antes, quando as pessoas não tinham as provas ano, porque o INSS, ele exige que o rural, além da idade, e está trabalhando no rural quando fez a idade, que é importante, porque às vezes você trabalhou 30 anos no meio rural com carteira assinada, mas se quando você fez a idade, você não é rural, você não aposenta no rural. Você tem que ser rural na DER, entendeu? Aí, e você tem que comprovar 15 anos de rural lá no passado também. Tem que comprovar na data da DER e o rural lá no passado. Então, tem todo um conjunto de provas. Antes, hoje, por exemplo, é ITR, CCIR, nota fiscal. Quem não tem, supre com a declaração do sindicato. Supria. Com a medida provisória 871, o governo tirou a declaração do sindicato rural e lançou novas provas. Isso não entrou na reforma porque já foi feita uma mini reforma no rural. Então, tem novas provas. E eu acredito que, com essas mudanças na Previdência agora, vai vir uma nova IN, que o INSS, quando a gente faz o curso de Direito, a gente estuda a pirâmide. A Constituição está lá em cima. Então, primeiro, ela é o topo, é ela que a gente segue. Para o INSS, o que está lá em cima para eles é a IN, é a instrução normativa. Então, vai vir uma instrução normativa com essa reforma. E eu creio que vai ter mudanças significativas no rural também. A questão das provas, tudo, é bom sempre o trabalhador rural estar atento, porque ano a ano muda. Cada ano muda. Às vezes, por exemplo, o DAP não estava nas provas. Hoje o DAP é uma prova fundamental, que é a declaração de aptidão PRONAF. Então, um trabalhador rural que tem PRONAF está com o pé na aposentadoria. São nota fiscal, CCIR, INCRA. É importante as mulheres, eu vejo muitas mulheres, é uma dica super importante que estou dando para as mulheres, que as mulheres têm mania, quando trabalham na roça, de classificar como do lar. Ou até o pessoal do banco, a senhora que faz, do lar. Mas, na verdade, é trabalhadora rural. Coloquem isso nos cadastros, coloquem isso na certidão de casamento, apoiem trabalhadora rural ou agricultora, porque isso é importantíssimo, que às vezes se o homem muda de função, o que a lei fala? Que a mulher pode seguir as provas do homem, mas se o homem muda de função, daí a mulher fica na mão, ela não tem provas no nome próprio. Então, eu indico para as mulheres, começa por agricultora, coloca o nome do cartão de produtor, vem homens aqui que tem 30, 40 anos de terra e não coloca a mulher no cartão de produtor rural. Não coloca essas notas fiscais, só fica no nome deles. A gente tem muitos clientes aqui no escritório. E que eu tenho de mulher que tem cartão de produtor rural hoje, que eu vi são umas 5, 6. A maioria tudo no nome do homem. Então a mulher tem que começar a estar mais presente na participação não só do trabalho rural, mas na documentação rural. Buscar provas para elas. Hoje estão ficando mais atentas, mas tem muitas ainda que estão ainda deixando a desejar nessa questão de confecção de prova. Na hora que vai fazer o PRONAF, assina junto. Coloca o nome da mulher no PRONAF, abre espaço para as mulheres, porque hoje a maioria dos trabalhadores que entram, inclusive na justiça, para aposentar no rural, é a mulher. Porque geralmente o homem tem provas mais fáceis, porque está tudo no nome dele. Você consegue provar que essas mulheres trabalharam como produtora rural ou é muito difícil também na justiça? Olha, na justiça o INSS vem mudando, a gente vem pedindo muito artigo de testemunhas, porque a jurisprudência entende, para a jurisprudência já está bem compreensivo, que os homens confeccionam os documentos e as mulheres ficam meio em segundo plano. A jurisprudência e o INSS estão caindo mesmo na real de que isso acontece de fato, por experiência de longa data. Na justiça já tem até súmulas falando que os documentos são extensíveis para as mulheres. Tem documentos que são tipo INCRA, ITS, CCIR. O problema é quando o homem muda às vezes de profissão. Às vezes muda, às vezes tem homem, por exemplo, vai ser motorista, vai trabalhar no supermercado porque na roça tá difícil o serviço, a mulher às vezes fica cuidando da lavoura, entendeu? Aí começa a prova, deixa de ser extensível porque o homem passou a ser urbano. Aí tem mais dificuldade. A gente tem conseguido? Tem várias, mas algumas, às vezes, uma aposentadoria que seria fácil para você conseguir de imediato, você demora 5 anos, 3 anos na justiça. Às vezes a pessoa nem está viva para receber essa aposentadoria, fica para os herdeiros. Já que a rural, a mulher vai com 55, não vai mudar, e o homem com 60, as pessoas hoje que trabalham na cidade e de repente resolvem voltar para a zona rural, essas pessoas contribuíram de repente 8 anos na cidade, aí elas passam aí para o rural, elas vão se aposentar pela cidade, pelo rural, como vai ser? Hoje existe a aposentadoria híbrida, ela está no artigo 48, parágrafo 3º da lei, a lei 8.213. É a possibilidade do compro do rural com o urbano.
Inclusive, ela teve um repetitivo que julgou agora, é um tema super importante que julgou agora dia 9 de setembro no STJ, que a gente estava com medo dessa aposentadoria híbrida, porque o INSS estava entendendo que a soma do rural com o urbano só poderia ser possível se a pessoa trabalhasse na roça, fosse para a cidade e depois voltasse para a roça novamente. Porque tem no preâmbulo lá, fala assim que o trabalhador rural que exerce atividade urbana. Então ele entende, se está escrito o trabalhador rural, tem que ser trabalhador rural na data que você entra com a aposentadoria. Eles pegam qualquer palavrinha para buscar o empecilho. Agora o STJ era um temor nosso, que a gente tem muita aposentadoria híbrida na cidade. Essas cidades interioranas, a maioria trabalhou na roça, foi para a cidade, às vezes vice-versa. Agora o STJ decidiu, um recurso repetitivo que vale para o Brasil inteiro, que independe da profissão da última, desde que trabalhou na roça e na cidade, pode computar, desde que esteja a idade mínima, 62 anos mulheres, 65 anos o homem, na nova Previdência. Eu creio que isso vai valer na híbrida. A gente está numa dúvida também, se a híbrida vai continuar a soma do rural com o urbano. Eu creio que vai, e a gente vai lutar para isso. Hoje, se a mulher tem 60 anos de idade, tem muitas ainda, gente que nem sabe disso, e o homem 65, e se ele já trabalhou na roça, e a mulher já trabalhou na roça e está hoje na cidade, ela pode somar esses 2 períodos. Muita gente não sabe. Então essas pessoas seria melhor elas procurar já se aposentar. Exatamente, procurar se aposentar. Por quê? O que eu acho mais incrível aqui no escritório, que às vezes as pessoas não saibam, quando eu falo assim, a primeira pergunta que eu faço no escritório, quando a mulher tem 60 e o homem 65, você já trabalhou na roça? Eles falam não. Aí eu falo assim, mas você já trabalhou na roça? Assim, eu falo, nunca trabalhei de carteira assinada. Não é o trabalhar de carteira assinada, não é o ter terra na cidade, basta ter trabalhado na roça. Mas como que ele prova? Aí a gente vai buscar as provas. Provar que o pai era rural, porque a IN, que é, para mim é a lei principal do INSS, e eu sigo muito ela, tem várias alternativas que dá. Você tem que estudar todo esse artigo de lei, mas lá fala assim, se o pai, um exemplo, for rural e se provar que ele é rural quando solteiro, você consegue comprovar que ele é rural. Porque é difícil a mulher ter prova. Se hoje já não tem, imagina naquela época. E quem que vai guardar prova de 68, 72 e ficar guardando? Ninguém guarda. Mas tem os meios de comprovar. A gente vai nas certidões de casamento, certidões de nascimento, prova que lá estava a profissão de lavrador. Daí a importância de, na hora de você fazer um registro, você colocar a profissão de lavrador em vez do lar. Como você quer provar que é rural, você coloca do lar lá. Dá uma dificuldade para advogado isso aí, mas a gente consegue comprovar com base em testemunhos, mas tem que ter os inícios de prova. Pelo menos algum documentozinho que falava que era lavrador. A pessoa, ou o pai, ou a mãe, entendeu? Tudo isso ajuda. Juliana, como que fica a pensão por morte antes da reforma e depois? Essa para mim é a mais cruel. É a pensão por morte. Por exemplo, eu acho que o INSS, com essa reforma, está penalizando quem contribui. Esse que é o meu pensamento. Não quero que todo mundo pense igual eu, mas é o meu. Hoje, se a mulher não trabalhar e o homem trabalhar, se ele morrer, ela recebe 100%. Agora, se ela trabalhar e ele morrer, ela não vai receber o 100%. Então, parece que desestimula quem tiver conhecimento da lei a trabalhar, sabe? Porque depois eu não vou receber 100% da pensão, se for olhar por critérios previdenciários. E também tem o lar, né? O lar é sustentado pelo marido e pela mulher. E aí tem 2 salários, de repente, a mulher também trabalha. Aí ele morre, aí vai ter uma diminuição da renda do lar. Sim. O que acontece? Se a mulher trabalha, aposentou, e o homem faleceu, ou vice-versa, se ela recebe a aposentadoria, ela vai receber a pensão do homem, sim. Só que vai ter um redutor. Se ela recebe cerca de um salário, ela vai receber 80% do homem. Por exemplo, vai receber R$800 hoje. Se ela recebe um pouco mais de um salário, ela vai receber 60%. Se ela recebe 1.050, ela já vai receber 60% do homem, de 600. Ou seja, se a mulher trabalha e ganha um pouquinho a mais, 50, 100 reais a mais, já prejudica na hora da pensão. Se for de 2 a 3 salários mínimos que ela recebe, ela vai receber só 40% da pensão do homem, da média. Se ela recebe 3 mil reais, ela vai receber só 20% da pensão do homem. Até 10%. Ela recebe 4 mil de aposentadoria, 4.050. E o homem é aposentado com 2 mil. Ela vai receber só R$400 de pensão. Analisa aquelas pessoas que trabalham, que contribuem. Porque na nossa região, a maioria ganha um salário, mas quem trabalha em fábricas, esse pessoal que rala pra caramba também, entendeu? Contribui, não tá pedindo esmola. Ele contribui para aquilo, ele é obrigado a contribuir. A Previdência não é opcional. Você vai lá e fala, eu não quero contribuir. Você é obrigado a contribuir, mas na hora da contrapartida, o governo reduz muito. Você é obrigado a pagar impostos pro governo, mas aí nessa contrapartida que você está falando, realmente a redução vai pesar. Exatamente. Eu só vou dar um exemplo, tem muitas pessoas que criticam a Previdência, mas só aqui em Ouro Fino, a Yara Muroni, esses dias ela passou um balanço que me impressionou muito. Parece que entra de Previdência Social aqui R$100 milhões.
É maior que a arrecadação toda do município. Então a Previdência é uma mãe para a cidade. As cidades do interior, essas pessoas também ajudam na faculdade, nas escolas, dos netos, dos filhos. Exatamente. Inclusive, a gente fala assim, rico não gasta no país. O pobre é o que gasta na cidade. Por exemplo, o rico. O rico, eu estou falando, uma pessoa que tem uma renda maior. Final de semana vai para shopping, vai para outra cidade, vai passear. E o pobre, que ganha um salário, 2 salários, fica na cidade, gasta na farmácia daqui, gasta no supermercado daqui, gasta nas lojas daqui. Aqui, hoje você não vai ver tanto impacto, mas daqui 10 anos a gente vai ver o impacto que isso vai trazer no comércio da cidade. No Brasil todo. No todo. Por quê? O governo, ele arrecada se tiver dinheiro. Por que o governo está liberando um fundo de garantia agora tudo? Para no final do ano ter dinheiro para o pessoal gastar no comércio. E a Previdência é isso também. A Previdência que o pessoal recebe, eles pagam de volta quase tudo em imposto, porque eles compram, não estão pagando imposto, então gera uma arrecadação maior. Quanto maior a renda que a população recebe, isso é um estudo que existe da Previdência, inclusive da Unicamp, quanto maior recebe a renda, mais o pessoal gasta, o pessoal que recebe menos. Mais eles gastam e que eles têm que... Aquele gasto de 1 salário, 2 salários, não dá para eles guardarem, eles têm que gastar para se manter. Você pode ver nas farmácias aqui, começo de mês, como elas têm as filas. Então, o pessoal recebe a aposentadoria já para ter esses gastos, isso volta em imposto para o governo, aumenta a arrecadação. Entra menos dinheiro, diminui a arrecadação. Juliana, nosso tempo está quase no fim, mas eu ainda tenho perguntas e quero até repetir esse espaço livre como uma forma de informar o trabalhador e também aqueles que estão preocupados com a reforma da Previdência. Tem a questão do pedágio de 50% na idade mínima e também a questão de quem contribui há 15 anos, né, já possui idade, mas paga por 2, 3 salários. É melhor se aposentar agora? Queria que mesclasse aí e respondesse. Olha, de cabeça não dá para responder, mas eu acho melhor aposentar agora. Porque se você tiver 15 anos de contribuição e você paga mais a idade, você, vamos supor que a sua média sobre 2 salários hoje daria 1.800. Se você for aposentar na outra, vai receber 60% de 1.800. Então vai cair, vai ter um redutor significativo. E só lembrando, pessoal, porque o nosso tempo é curto, a por idade. Quem vai fazer a idade, talvez, em janeiro do ano que vem, não vai ter que ter 62 anos. Vai ter que ter 60 anos e meio. Essa regra, 62 anos, para quem já está próximo para aposentar, vai começar em 2023. Bom correr. Bom correr atrás, pelo menos para ficar sabendo. E um outro que eu aviso para os homens, principalmente para os homens. Para os homens que já estão na Previdência Social hoje, filiados, que estão pagando INSS, ou que já pagou um carnezinho hoje, é 15 anos de contribuição. A partir da promulgação da Previdência, vai ser 20. Nunca contribuiu com nada. Por exemplo, promulgou dia 4. Você filiou na Previdência dia 5. O que é filiar? Filiar e trabalhar. Se inscrever na Previdência é pagar. Se você se inscreveu na Previdência no dia 6, já vai valer 20 anos. Então, eu recomendo, assim, pessoal aí que já tem 40, 45 anos, os homens, se você nunca pagou Previdência, paga agora. Senão, você vai ter que ter 20 anos de contribuição e vai ser muito prejudicado. Porque 5 anos, aí parece não ser nada, mas 5 anos de contribuição é muito. Muito mesmo. Então, você que já tem uma idade aí, 40, 50 anos, pague Previdência. Hoje não dá mais, que já tem que pagar no dia 1º. Se a Previdência não foi promulgada até o dia 1º, dia 1º você vai lá e paga, porque se pagar agora é extemporânea. Você tem que pagar a partir do dia 1º até o dia 15, mas pague o dia 1º. Vai dia 1º, corre lá para pagar a Previdência. Antes de ser promulgada. Antes de ser promulgada, porque senão vai passar, você vai ganhar 5 anos com isso. Uma dica boa. Ô Juliana, quem tem 15 anos só se for pela idade para se aposentar? Sim, só se for pela idade. Homem 65, mulher 60. Quem tem agora já pode correr para aposentar. Apesar que tá todo mundo correndo, que ontem a gente tentou entrar no INSS, protocolar aposentadorias, não conseguimos. Tá uma procura danada para aposentar. Com essa questão de tentar protocolar aposentadoria, justiça, também alteraram da forma de você entrar na justiça. Tem que ser na Justiça Federal, para cidades, ficou mais difícil? Pra gente ficou mais difícil. Porque está na PEC que cidades até 70 quilômetros da Justiça Federal vai ser obrigado a entrar na Justiça Federal. Essa trata de competência delegada, sabe? Por exemplo, a competência para as ações contra a União é da Justiça Federal. Só que por causa da distância, nem todas as cidades têm Justiça Federal, eles delegaram a competência para a Justiça Estadual. E hoje não vai ter mais isso, só vai ter cidades acima de 70 quilômetros. Vai ter uma definição ainda. Por exemplo, o Ouro Fino vai entrar. A partir do ano que vem, em janeiro, nós já vamos ter que entrar na Justiça Federal de Pouso Alegre. Não gosto muito disso. Por quê? Eu não gosto de juizado especial. O que eu sinto
sinto, a primeira instância do GESP é muito boa, os juízes de Pouso Alegre são muito bons, mas o recurso denominado, quando vai para a junta, lá para a turma recursal, é horrível. E os juízes lá são muito céleres, às vezes eles passam em cima de direito. Só um exemplo, o LOAS no Tribunal Regional Federal é muito mais fácil de conseguir quando recebe um pouquinho a mais de um quarto do salário mínimo do que no GESP. O GESP é meio assim, não recebe um quarto, não tem direito. Eu já senti isso na pele com algumas ações que na época eu comecei a entrar na Justiça Federal. Voltei para a Justiça Estadual, então nós vamos ser muito prejudicados com isso, porque o juizado especial, nossos professores falam, é um roedor de direito. Eu não curto muito isso, então nisso acho que a gente vai ser muito prejudicado. Mais dificuldade também para as pessoas que vão entrar na Justiça. Sim, porque vamos ter que deslocar para audiências em Pouso Alegre. O pessoal daqui de Ouro Fino, Monte Sião, não sei se vai entrar, vamos ver como que vai ser, porque passa de 70 quilômetros, Monte Sião, Jacutinga, Bueno, não sei como que vai ser, mas pode ser que sejam para Pouso Alegre também. Não sei como vai ser essa questão aí, porque é muita coisa para decidir, vai ter várias leis para regulamentar isso. O tribunal, acho também que vai fazer uma questão de escolha das comarcas, entendeu? Vai ter toda uma delimitação aí. Isso porque talvez eles esperem uma enxurrada de ações? Eu não sei, eu acho que já tinha. Essa questão da mudança já estava meio que prevista antes, entendeu? É porque a competência realmente é da Justiça Federal. A questão da comarca, do estadual, é para facilitar, para ajudar. Porque os juízes do Estado não tem nada a ver com a União. São remunerados pelo Estado. Mas essas ações são contra a União. Só dão essa alternativa para benefícios previdenciários. Só que os juízes do estadual não recebem nada por isso. Por julgar um serviço que não é deles. De fato é da Justiça Federal. Mas para nós era muito mais fácil por aqui. Muito mais prático, as audiências serem aqui. Eu já tive clientes que a gente foi levar lá em Pouso Alegre e sofremos acidente. Então é bem complicado pra gente. A gente sabe que as estradas não são boas. Para nós não serão de jeito nenhum bom. Juliana, muito obrigada. Não deu para falar mais, mas a gente terá outra oportunidade talvez para falar e explicar outras dúvidas que surjam da Previdência. Obrigada pela tua participação aqui no Espaço Livre. Eu que agradeço. Infelizmente não dá para falar tudo porque a PEC tem 66 páginas. A gente até chama de PEC 66, sabe? Eu sou o número de páginas. Então, é PEC 6, 66 páginas. Então, eu não gosto do número dessa PEC. Ela tem várias regras de transição. São 6 regras de transição. Se a gente for falar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro falando. Se tiver uma outra oportunidade, lógico que eu estarei disposta a falar sobre as regras de transições, porque até pra gente que é advogado, que estuda isso há anos, é complicado, essas regras de transições. Mas a gente está disposta a esclarecer. Se tiver um outro convite, a gente está à disposição aqui. 666. Terminamos aqui a entrevista com Juliana Donderi, ou Donderi para alguns, advogada nesse setor de previdência aqui em Ouro Fino. E você continue na nossa programação, agora com Rádio Serviço e depois programa Vale Tudo e apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde, até amanhã, se Deus permitir.